Dá para se dizer boa noite e bom dia, né? Porque já é meia-noite e pouco, né? Então. Mas tá sem sono, Geraldina? Tô, sem sono. Tô sem sono, tô sozinha, tô só eu e Deus. Meu gatinho tá aqui no canto, mas tá uma bagunça aqui no canto que eu não vou mostrar pra vocês. Roupa, né? Joguei roupa ali, então tá meio bagunçado. E meu gatinho tá ali no canto. Então, hoje é 17 de agosto. Então, em 17 de agosto de 1963, nascia João Batista da Silveira, filho de Vicente Lopes da Silveira e Ana Maria da Silveira, aonde morava Cruzeirão, bairro São Pedro, no Cruzeirão, município de Itaporanga. Ali nascia João, nome lindo, muito lindo o nome de João. O João era assim, tipo assim, o filho não mais velho, mas dos homens era o mais velho. Tinha uma mulher, a comadre mais primeira, depois ele era o filho segundo. João, contar a história do João é uma história assim triste e no mesmo tempo uma história triste e no mesmo tempo vai ser uma história bonita. Porque João ele foi na escola, sim, certinho. Pelo jeito fez a terceira série e depois ele saiu da escola para ajudar o pai, porque tinha que ajudar o pai para ajudar a criar os mais novos, né? Ele era dos 9, dos 8, era 9 com a irmã dele. Então, o João, desde os 12 anos, o João já trabalhava na roça. E aquele tempo era arar terra com cavalo, entendeu? Não sei se vocês a lembram, os antigos a lembram. Arar terra de a cavalo, no cavalo. E o João ponhava 2 cavalos para a terra, entendeu? E daí vinha com o arado e ele ia atrás, mexendo com o arado, entendeu? Eu nunca fiz isso. O que eu fiz na minha vida é plantar feijão, mas a terra não. O João, com 12 aninhos, o João arava a terra, coitadinho. O João arava a terra, o João agradeava a terra, o João plantava o feijão, o João fazia tudo. O João cortava árvore, o João plantava feijão na terra bruta, entendeu? A terra bruta, vocês sabem o que é terra bruta? É terra onde foi cortadas as árvores e ficado os tocos. Daí chamava terra bruta, entendeu? Terra que nunca foi arado, chamava terra bruta. E dava cada feijão na terra bruta que eu vou te contar. Então, daí eu vou falar meio rápido para não ficar muito longo esse vídeo. Aos 12 anos, o João estava arando terra e ele veio para almoçar. Assim ele conta. Ele veio para almoçar e tinha que passar uma aguinha. E daí, não passar a aguinha, ele foi, almoçou, veio com a barriga cheia, passou naquela aguinha, tomou uma reste que a turma falava, entendeu? Ele foi ficando ruinzinho. Ele veio embora para casa e acabou dando paralisia infantil no João. O João ficou desgovernado, João. Coitadinho, com 12 anos. Ele parava no hospital em Rubião, parava o paizinho dele lá junto, e ele ficou um bom tempo. Eu não vou dizer para você se ficou 1 mês, 2 meses, não sei quanto tempo, porque ele não tá aqui, que ele contava a história para mim, mas eu acabei esquecendo. Mas a história foi assim, deu a paralisia infantil nele, entendeu? E com 12 anos. E ele ficou desgovernado na cama, o João.
o pai e a mãe cuidando do filho desgovernado na cama. Aquele moleque cuidava, ajudava o pai. Aquele filho que fazia tudo para ajudar o pai. Ajudar o pai, a mãe e os irmãos mais novos. E daí, eu não sei até quando, não sei se foi dos 12 até os 17, parece que foi assim. E ele ficou doentinho, sabe? Doente. E o pai dele era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. O pai dele fez uma promessa para ele, não cortar o cabelo dele e que Nossa Senhora ajudasse, que ele sarasse, que ele andasse e ficasse normal. O pai dele ia cortar o cabelo dele lá na Aparecida do Norte e ele ia tirar a foto da Nossa Senhora Aparecida no braço, assim pegando na frente, com o cabelo comprido. E tirava foto e era ainda aquele tempo, era uma foto preta e branca, mas ele tem até hoje essa foto. E daí, depois que tirasse a foto com a santinha na mão, ele ia cortar o cabelo lá na Aparecida e ia deixar lá. Pois o pai dele fez, joelhou e pediu a Nossa Senhora, pois a Nossa Senhora Aparecida, gente, curou João. Curou João. Curou João, que o João foi lá na Aparecida com o pai e pagou a promessa. Essa história nunca foi contada. E ele não gosta até de praticar essa história, entendeu? Ele se sente mal quando a gente puxa nessa história. Então a gente nem puxa nessa história para ele, porque ele lembra cada detalhe que ele passou, coitadinho. Que daí ele teve que aprender a comer, aprender a falar direito, aprender a andar. Ele andava gatinhando no chão e ele conta que ele aprendeu tudo. Ele teve que aprender tudo de novo. Então é uma história triste, mas no mesmo tempo é uma história bonita, porque o pai teve fé e a fé salvou o filho dele. Então essa história tem que ser contada, né? E bem no dia do aniversário dele, que hoje ele faz 60 anos, o João. Ele tem 60 anos, mas ninguém diz que ele tem essa idade. Não. Se ele cortar o cabelinho certinho, fazer a barba dele, não deixar nada, nem bigode, nem nada, eu dou uns 30 pro João. Dou uns 30 anos pro João, sabe? Ele é um adulto jovem, entendeu? Ele é. E ele, depois que tudo isso aconteceu, ele continuou ajudando o pai. Ajudando o pai, ajudando o pai e ajudando o pai. Daí, eu acho que até os 22 anos, não, até os 18 anos dele, ele dormiu com o pai lá. Aí depois ele fez uma casinha para ele morar, dormir, pelo menos dormir, junto na casinha dele. Porque o João, ele era danadinho. Ele gostava de sair lá pro Cruzeirão e voltava tarde da noite. E pro pai não brigar com ele, ele pegou e fez esse quartinho lá. Até quando eu casei, eu conheci o quartinho, que era do João. Entendeu? E daí, dos 18 até os 22 anos, graças a Deus, Deus ajudou o João, que o João fazia lavoura, e Deus ajudou ele, e ele conseguiu fazer uma casinha de 2 cômodos, entendeu? De tábua, bem feitinha, bem bonitinha, bem chiquinha, entendeu? E daí, até os 22 anos dele,
E eu vou dizer para você, o João era o tal que ele era namorador e bebia, gostava de beber, sabe? Gostava de beber um golão, entendeu? Gostava mesmo. E era aquele moço que a mãe dele falava para mim e o pai dele dizia para mim. Era um moço que não gostava que ninguém mandasse nele, muito menos o pai e mãe dele mandasse nele. Por isso que ele separou de casa já cedo, porque ele não queria que ninguém mandasse nele. Pois a minha sogra dizia para mim assim: o João não nasceu para ser casado, o João nasceu para morar sozinho, o João nasceu para viver sozinho. Então, é. E deixa eu falar para vocês também. Eu era mocinha nova, fui parar com a minha irmã lá para ela ter neném, em frente à casa do João, assim. Só que a casa do João era embaixo, a casa que a minha irmã trabalhava lá, morava com o compadre Mourão, a minha irmã. Um abraço pra turma lá do Rasqueado, pro compadre Mourão lá. Se ele vê minhas historinhas, um abraço para eles, que Deus abençoe ele de ter dado trabalho lá para minha irmã, para o marido da minha irmã, para muito mais gente, tá? Ele tem um neto, o João, é João também. Ele tá aqui no meu Facebook. Espero que você, João, mostre isso lá pro seu avô. Manda um abraço pro vô, pra avó, tá bom? Pra minha prima, a Cida, comadre Cida, então, compadre Mourão. E ele foi, e a minha irmã morava lá. E esse tempo eu acho que eu tinha 15 para 16 anos, entendeu? E eu, e já tinha o João. O João morava lá embaixo, na casinha dele. Pois eu parava lá com a minha irmã, parei lá uns 2 meses antes dela ter a filha dela que chama a Gislene, Rosa. Então, daí, esse tempo, eu só sabia notícia do João. Que o João era um rapaz namorador, um rapaz assim que bebia. E o João tinha a casinha dele lá, pois o João apanhava um modão lá, gente. Ele tinha uma caixa de som, que eu vou dizer para vocês, um tamanho que, ó, desse tamanho, a caixa de som, do chão até aqui, a caixa de som do João. O radinho era pequenininho, mas ponhava naquela caixa de som. O João botava um modão lá, que de lá da casa da minha irmã, escutava o modão do João. E o João tinha um apelido Minhoca. Tem até hoje lá no Cruzeirão, Minhoca. E eu ficava abismada com aquilo. Eu tinha 15 anos. Eu falava, que jeito que é esse João? Que tipo que é esse João? Ai, como eu queria conhecer esse João. Eu imaginava assim comigo. Pois o tempo passou, gente. A época passou, tem que curtar esse assunto meu. O tempo passou. A minha irmã teve um neném, nasceu a Gislene. Eu saí de lá, eu fui embora para minha casa. Daí quando eu tinha 19 anos, 15, 16, 17, 18, 19. Eu tinha 16 para. Deixa eu ver, mais ou menos. 16, 17, 18, 19. De 17 para 18, de 17 para 18 anos, e teve uma festa no Rasqueado, e eu fui na festa, e eu falei pro meu primo, Cidinho do tio Dito Cangaia. Falei, Cido, você vê se o João Minhoca tá aqui na festa, eu quero conhecer o João Minhoca. Eu tinha uma chanha de conhecer João Minhoca. Sabe aquela chanha? Parece que aquele negócio que o João era mulhereiro, parece que me chamava a atenção, sabe? É aquela chanha, Geraldina, de querer conhecer o João.
Pois então, meu primo, deve lembrar até hoje, Cido, ele foi lá e achou ele. Achou, João. De repente chega o Cido, aquele moço lindo, maravilhoso, na minha frente, de chapéu, de bota, sabe? E eu não gostava de homem de chapéu de bota. Jamais eu gostava. E com aquela barbinha dele preta, bonita, sabe? Aquele homem chegou perto de mim, o meu primo falou: esse é o João. E essa é a minha prima Geraldina. E ele deixou nós dois conversando. E eu falei: João, eu queria tanto conhecer você, João. Eu tinha uma chanha de conhecer você, João. Ele com aquele sorriso lindo dele, aquela voz meiga dele. Ele falou assim: por que você queria conhecer eu? Falei: pois eu não sei, João. Mas eu queria muito conhecer você, João. Ele: mas por quê? Pois é, por quê não? Porque, ainda ele estava namorando. É, ele tinha namorada. Porque o danado não vivia sozinho. Ele não tinha só. O danado não tinha uma só. Ele tinha duas, às vezes até três. Ele era danadinho. E ficou todo assanhado por cima de mim. Ele. E eu não, eu queria conhecer o João Minhoca. Conhecer. Pelo menos conhecer o João Minhoca. E se acredita que aquela noite, o resto da noite, da festa, a gente ficou conversando. Engraçado que ele era brincalhão. Engraçado, o primeiro dia ele estava brincalhão comigo. E o meu pai tocando sanfona lá do outro lado da festa, porque era uma festa assim de, como se diz, uma festa caipira, uma festa de leilão, da turma gritar leilão, vocês lembram? Então, o meu pai tocando sanfona, e ele falava assim: nossa, seu Pedro mais toca, né? E eu era famosa, não só eu, como todas as minhas irmãs era famosa. Filha do Pedrão Gamela, era tudo famosa, entendeu? Era. Nossa, mas como seu pai toca bem, né? Eu adoro a música do seu pai. Amo a música do seu pai, mas eu gosto tanto quando ele toca aquela do Fuscão Preto. Gente, parecia que o meu pai escutou do outro lado o João falar isso. Pois o meu pai, eu não sei quem pediu, que filho de Deus que pediu do outro lado. Seu Pedro toca, porque tudo, o meu pai tocava tudo que a turma pedia. O Fuscão Preto. Pois o meu pai começou a tocar o Fuscão Preto, o João falou assim: eu não acredito que o seu Pedro tá tocando o Fuscão Preto. O que eu mais gosto de ouvir ele tocar é o Fuscão Preto. Só que tocava, tinha o pai que tocava, o Hugo que tocava violão e tinha outro lá que tocava pandeiro. Quem que tocava pandeiro lá, que eu não lembro mais? Eu esqueci, o tocador de pandeiro. Era em três, tá? E meu pai fazia aquela serenata do cacete. Vou dizer pra vocês. Dá vontade de sair correndo e dançando e pulando. Mas ai, se nós dançasse perto dele. Ai, se nós dançasse. Meu pai podia dançar. Mas nós, filha, não. De jeito nenhum. E o João ficou todo assanhado. Olha lá, seu Pedro tocando o Fuscão Preto. Pois meu pai tocou o Fuscão Preto. Bom, pare por aqui, Geraldina. Daqui a pouco, pediram lá pro meu pai. E eu amava quando meu pai tocava aquilo. Eu adorava. Eu batia palma quando meu pai tocava. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Lembra? Do trio Parada Dura? A música da blusa vermelha? Pois então, o João ficou com aquilo na cabeça, Fuscão Preto. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. A blusa vermelha que você deixou. Pare, pense pra vocês verem. E depois nós despedimos. O João ainda quis levar eu até na altura.
Falei, João, pra quê? Nós estamos só se conhecendo. Eu queria conhecer você. Pois o João levou eu até na altura. Depois ele despediu e foi embora. De cavalinho, mas eu não vi ele indo. Não, ele estava de carro aquele dia. Mentira, ele estava de carro. Carro do pai dele. Era um Fusca azul. Daí, quando foi no domingo, continuava a festa de novo. E eu nem imaginava que o João ia pra festa. Pra vir pra festa. Porque ele ia sempre à noite. Eu via falar assim, tinha festa, assim, fulano e tal tava na festa, ciclano e tal tava na festa. Assim, eu só via que ele ia à noite, o danadinho. E quando foi no domingo, pois ele apareceu na festa, o João. E eu sabia que ele namorava a tal de Maria José. Agora pronto, falei. Se ela me ouviu, pronto, falei. Menos, Geraldina, menos. Sim, namorava ela. E quando foi num domingo, ele apareceu lá e foi conversar comigo. E foi. Ninguém falou em namoro, ninguém falou em nada. Mas o João foi. Quando foi no outro domingo, o João não apareceu. Falei, João, tava namorando mesmo? O que ele ia feder lá, né? Então. Mas quando foi no outro domingo, o João apareceu. Daí, quando foi no outro domingo, ele chegou a conversar comigo. E daí ele chegou e falou pra mim assim, ele não falava eu de Geraldina, ele falava eu de Geralda. E até hoje ele fala eu de Geralda. Geralda, você quer namorar comigo? Falei, João, não. Sabe por que não, João? Porque eu sei que você é namorador, você não namora uma, você namora 3. É 3 que você namora. Quem que falou que eu namoro 3? Eu namorava uma. Mas domingo passado eu fui lá e terminei com ela. Falei, o quê? Você terminou com a Maria? Sim, terminei. Terminei com a Maria. Mas por que, João? Porque eu quero namorar você. O João disse assim pra mim, eu quero namorar você. Eu falei, mas não é possível. Mas o João terminou com... Você jura por Deus que você terminou com a Maria? Juro por Deus que eu terminei com a Maria. Tá bom. Então tá. Começamos o nosso romance. Mas pensa, aquele tempo, o romance nosso era tão assim, sério, tão assim, sem malícia, sem nada. Rolava um beijinho, um abraço. E o dia que rolou um beijo bem gostoso mesmo, foi uma vez só na vida. Eu namorei o João 6 meses. Durante esses 6 meses, o único beijinho que deu gostoso mesmo, que eu senti o sabor da boca dele, foi uma vez. Mas o mais era um beijinho assim, sabe? E daí, aquele beijo, e ele foi passear na casa do meu pai. Ele foi lá em casa, no sítio. Meu pai. Esses dias tava contando pro meu filho aqui. Eu achei engraçado. Ele contando pro meu filho coisa que eu nem ia lembrava. Daí meu filho fez eu lembrar. Ele tinha um cavalo branco, bravo. Esse que cavalo branco, bravo. Ele foi 2 ou 3 vezes lá em casa. Ele foi. Esse último dia, o cachorro Lulu grudou no rabo do cavalo dele e disse que quase derrubou ele para trás, porque o cavalo era triste, sabe? Bom, daí meu pai andou falando umas coisinhas para ele lá. Viu, namorar minha filha tem que namorar sério, namorar com respeito e namorar para valer. E daí ele pegou e foi embora, porque meu pai deu um chacoalhão nele. E daí ele foi embora. Quando foi no domingo, foi de sábado para domingo. Quando foi no domingo, ele foi lá, conversou comigo e belezinha.
quando foi no outro domingo, ele chegou até mim e falou para mim assim: Geralda, eu vou dizer a verdade para você. O que o seu pai falou para mim aquele dia, sábado, eu fiquei pensando e eu não tenho condição de noivar, de casar agora. Então, já que o seu pai falou que a filha dele, para namorar, para valer, tem que namorar para casar, então nós vamos acabar por aqui, porque a gente não sabe, porque eu planto lavoura e não vai dar. Ah, beleza, João. Termina por aqui, não vejo nada demais. Até ele tinha dado uma foto para mim, uma foto bonita, sabe? E aquele tempo ele tinha mania de namorar da foto, né? Daí ele foi e pediu a foto para mim. E eu fui no outro domingo e entreguei a foto para ele. Daí, passado no outro domingo, o João voltou. O João voltou e a gente tinha terminado. O João voltou e falou para mim assim, viu? Eu arrependi de ter pego as fotos que eu dei para você. Aqui, ó, tô dando a foto de volta para você. Fica de lembrança para você. Ah, tudo bem, João? E eu ficava olhando aquela fotinha dele. Essa que fotinha bonitinha dele. Daí, continuou indo lá, no rasqueado. Continuou indo lá. Às vezes ele ia para conversar comigo, eu falava assim, não, João, não vamos conversar. Você fica lá, eu fico para cá e boa. E eu era assim comigo, porque eu respeitava muito meu pai. E nisso, meu pai botou o sítio à venda e vendeu o sítio. E eu fui embora para Itararé. E o João disse, eu acho que eu nunca mais vou ver você. Ah, o destino vai fazer tudo, né, João? Deus sabe o que faz. Eu fui embora para Itararé e o João ficou no Cruzeirão. E daí, o que aconteceu? Aconteceu que, dali, depois de um ano, o meu pai pegou, voltou, em 1988, meu pai, no dia do finado, meu pai vieram para Itaporanga e eu vim junto, eu e o meu irmão. Junto para Itaporanga, no finado. Novembro, no finado. Daí que eu encontrei com o João bem na porta do cemitério. Aquela porta, não é a porta que hoje a turma entra, é outra porta, entendeu? Era a única porta que tinha. Pois eu no meio daquele povão de gente, ele me achou, não foi eu que achei ele. Quando ele achou ele gritou eu. Eu falei, você, João, nossa, quanto tempo, né, João? O João todo bonito, todo lindo. Eu tava com a minha amiga, ele falou assim, você tá saindo e eu tô entrando, mas você vai embora já? Eu falei, não. Daí ele falou assim, aonde que vocês vão? Falei, eu combinei com a minha amiga pra nós ir no calçadão. Ah, tá, eu vou fazer umas orações aqui, queimar umas velas, depois eu encontro com vocês lá. E daí eu peguei e fomos no calçadão. Sentamos lá, que nós acabamos de sentar, você acredita que eu olhei para trás, quem estava vindo? João. Daí a minha amiga falou assim, eu vou deixar vocês conversar e eu vou dar umas voltas por aí. Beleza, minha amiga, pode ir. E o João sentou perto de mim. E o João já começou com as gracinhas dele. E daí? Tem namorada? E daí? Não casou ainda? E daí? Não sei o quê? E daí? Porque não sei o quê? E daí eu falando pra ele. E a namorada Yada, como é que estão? E como é que tá com as namoradas? E tá com a Maria? Não. E daí, como é que tá? Namorou muito durante esse tempo, esses anos?
porque tinha passado anos, né? Não, não namorei. Mas e daí? O que você tá fazendo aqui? E eu já sou franca. O que você tá fazendo aqui, sentada aqui de par comigo? Conversando com você. Eu quero conversar com você, sério. Hoje eu quero conversar com você, sério. Falei, o que, João, que você quer falar comigo, sério? Ele falou assim, quero voltar ao namoro e quero voltar ao namoro pra valer. Falei, pra valer? É, pra valer. Pra valer. Porque durante esses anos que eu fiquei longe de você, eu não esqueci de você, não. Eu não esqueci de você. Eu falei, nossa senhora, misericórdia. Eu já tinha namorado um rapazinho lá em Tararé. Uhum, Daniel, né? Tio do Ari, que tá aqui. Tio do Ari. Do Ari Júnior. É, Daniel. Só que ele não ficou sabendo. E eu acho que ele nem sabe até hoje. É o vizinho meu. Pensa que rapazinho bonitinho. Da minha idade. É. E eu fui enrolada com o rapaz lá. E daí para me desenrolar com o rapaz, né? Gente do céu. Eu falei, mas daí, João, mas como é que vai ficar? Você aqui, eu lá, isso aqui, isso aqui. Viu, daqui 15 dias, ele falou pra mim assim, ó. Daqui 15 dias você passa o endereço que eu vou bater lá na casa do teu pai. Lá na casa do teu pai eu vou conversar com ele, sério. O quê? Sério? Sim, sério. Passou 15 dias, de sexta para sábado, o João apareceu lá em casa. Sabe, tudo perdido, tudo, disse que eu dei tudo, o endereço errado, ele errou tudo, e o endereço eu dei certo, mas ele que errou tudo, chegou lá louco de tarde. Bonitinho. Chegou lá com aquela carinha de murcha dele, sabe? Tudo reganhadinho, reganhadinho. Oi, seu Pedro, tudo bem, seu Pedro? Isso aqui, isso aqui. E o pai, pensa, lá no fundo tava puxando o saco dele pra cacete. Bom, daí, posou lá de sexta pra sábado. Será que o primeiro dia ele foi de sexta pra sábado? Não, ele foi de sábado pra domingo. É, sábado cedo, pegou a Transpen cedinho. É, foi. Isso mesmo. Ele chegou lá quase de hora de almoço. Verdade. Ele foi cedo, chegou quase de hora de almoço. E não achava Itararé, não achava. Itararé é um ovo e ele não achava a rua 24 de outubro. Número 166. Eu nem esqueço até hoje. 166. Daí, ele pegou e chegou e já chegou falando pro meu pai. Seu Pedro, eu tô namorando a sua filha. Ela contou pro senhor que nós tá namorando? A Geralda contou? Ah, contou que vocês voltaram. Então, pois eu vou falar pro senhor agora. Que nós estamos namorando sério. E esse ano de 1987 nós casa. Daí ele pegou e falou. Aí quando foi em dia 1º de junho, ele foi e tornou falar pro pai. Senhor Pedro, eu peço a mão da Geralda em casamento. O senhor concede? Meu pai falou que sim. Então, senhor Pedro, eu vou ter que fazer uma lavoura para me poder casar. E é só dezembro para me casar. Ah, tudo bem, João. Belezinha. E aquele tempo, falasse em casamento, não era aquele ditado, põe a aliança no dedo, entendeu? Daí ele foi pôr a aliança no dedo, junho, julho, agosto, setembro, novembro, dezembro, não, setembro, ele deu aliança para mim. E a aliança dele nossa aliança foi comprada aqui, ó, na Casa Gomes. Casa Gomes. E a aliança dele, pensa que aliança. Eu espero em Deus que Deus há de achar, Deus há de preparar uma pessoa que dê uma aliança igual ele me deu. A aliança, ele pegou eu comprei um anelzinho, põe no meu dedinho, deu certinho, ele trouxe aqui em Itaquarituba,
comprou aliança e levou para mim. Eu não escolhi nada, nada, sabe? Eu nem sabia que era o que prestava e o que não prestava numa aliança. Quando ele chegou lá, porque eu que fiquei com a caixinha da aliança, entendeu? Eu que fiquei com a caixinha da aliança. E daí, quando ele pegou e abriu a caixinha e mandou eu pegar a aliancinha minha, eu tava escrita aqui embaixo, assim na aliança aqui, assim, na aliança. 18 quilates. E o nome dele gravado. Que belezinha. Ele mandou gravar o nome dele na minha aliança e gravou o nome meu na aliança dele. Vocês acham que nota que ele não pagou nessa aliança 18 quilates? Faça a conta agora, se for para comprar hoje, né? Coitadinho. Pois ele pegou, ele tinha dinheiro no banco, arrancou, comprou e deu uma ótima aliança para mim. Só que quando eu olhei no meu dedo assim, eu queria mais larguinha. Ela era um pouco fina. Não tão fina, mas era fina.